Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Bom, você deve ter percebido nos últimos podcasts que a minha voz está com aquele tom de gripe, né? Faz uns dias que eu estou em isolamento, porque afinal acabei tendo Covid. Amanhã já saio do isolamento, mas para dizer que tentei ao máximo não deixar você sem a palavra de Deus e a nossa reflexão. Se algum dia o podcast não chegar, é porque não tive condições mesmo de fazer. Este serviço é bastante trabalhoso. O processo de produção vai desde a elaboração do roteiro, dia a dia, a gravação, depois enviar para a edição e por fim chegar até você. Com os sintomas da Covid, o esforço, você sabe, triplica. Mas pode ser que tenha dia que não vou conseguir fazer. Aí você já sabe o motivo. Hoje é segunda-feira, 20 de junho de 2022. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, que confiastes ao ser humano a missão de guardar e cultivar a terra, e colocastes o sol a seu serviço, dai-nos a graça de, neste dia, trabalhar com ardor pelo bem dos nossos irmãos e irmãs, para o louvor de vossa glória. Amém. Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A experiência comunitária do Evangelho é uma prova essencial da missão. É onde se define a seriedade do compromisso. A nova proposta de vida comunitária abrange vários aspectos. Não observar o cisco no olho do teu irmão, não jogar pérolas aos porcos, não ter medo de pedir a Deus o que necessita. Esses conselhos culminam na regra de ouro: faça ao outro o que gostaria que o outro fizesse a você. O Evangelho de hoje apresenta a primeira parte. Não julgue e você não será julgado. A primeira condição para uma boa convivência comunitária é não julgar o irmão, ou seja, eliminar os preconceitos que impedem a convivência transparente. O que isso significa concretamente? O Evangelho de João dá um exemplo de como Jesus viveu em comunidade com seus discípulos. Jesus diz: Não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o patrão. Chamo-vos amigos, porque vos comuniquei tudo o que ouvi de meu Pai. Jesus é um livro aberto para os seus discípulos. Essa transparência nasce da sua total confiança nos irmãos e tem as suas raízes na intimidade com o Pai, que lhe dá a força para abrir totalmente aos outros a sua vida. Quem vive assim com os seus irmãos, aceita o outro como ele é, sem preconceitos, sem lhe impor condições prévias, sem julgá-lo. Aceitação mútua, sem pretensão. É transparência total. Eis o ideal de uma nova vida comunitária nascida da boa nova que Jesus nos traz. Deus é Pai e, portanto, somos todos irmãos. É um ideal difícil, mas muito bonito e atraente para o outro. Sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Imediatamente, Jesus dá um exemplo. Por que você olha o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que você tem no teu olho? Ou como você pode dizer ao seu irmão, permita-me tirar o cisco do teu olho, enquanto existe uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho,
então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ao ouvir esta frase, geralmente pensamos nos fariseus, que desprezavam o povo considerando-os ignorantes e se consideravam melhores do que os outros. Na realidade, a frase de Jesus é útil para todos nós que adoramos apontar os erros dos outros. E até na confissão acontece isso, viu? Pode ser que a gente encontre dificuldade em falar dos próprios pecados e ficamos justificando nossos erros como se até os pecados que cometêssemos fosse porque cicrano ou fulano agiu de tal maneira. Está mais do que na hora da gente assumir os próprios erros. Santa Florentina. A família de Santa Florentina foi agraciada. Além dela, 3 irmãos foram canonizados: São Leandro, Santo Isidoro, São Fulgêncio. Os pais souberam educar seus filhos na fé cristã. Nascida em Cartagena, Florentina precisou acompanhar a família na mudança para Sevilha. Seus irmãos foram todos elevados ao episcopado, sendo exemplo de vida cristã para o povo espanhol. Florentina, por sua vez, tornou-se abadesa, consagrando-se plenamente a Deus. Era uma excelente diretora espiritual procurada por homens e mulheres. Suas orientações foram além dos muros do mosteiro e influenciou muitas outras religiosas. Esta santa era dotada de uma inteligência singular, dedicava tempo à penitência e agia com docilidade com suas companheiras de claustro. Florentina incentivava o crescimento humano através do serviço ao próximo, evitando causar o sofrimento aos semelhantes. Todos que a procuravam eram aconselhados à leitura espiritual e a rezar diante do Santíssimo. Para as monjas, Florentina dizia sobre a necessidade da vida comum, da discrição e do desapego material. Faleceu santamente no ano de 636. Deus, Pai de amor e bondade, pela intercessão de Santa Florentina, dai-me a graça de perseverar na vida de fé e zelar pela pregação da sua palavra. Ajudai-me a ser dócil com meus irmãos e irmãs e em tudo dai-me a clareza da melhor decisão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana para você. Até amanhã, se Deus quiser.